Porque ontem o prefeito falou bastante sobre a questão do bolo de aniversário. Daí os ouvintes estão falando, mas tudo começou, a discussão começou devido a um bolo de aniversário. Conta essa história pra gente, passa limpo essa situação. Inclusive, doutora. No depoimento da Tatiane Polis, ela falou isso na oitiva a respeito do bolo, né? Que talvez uma tal da perseguição que ela alegou, que vinha sofrendo da senhora, começou a partir de lá. Olha, eu acho até vexatório, né? Extremamente mesquinho tratar de um assunto tão pequeno, né? Dentro de um contexto de problema político ou problema administrativo, fazendo referência a um bolo. Realmente teve um bolo de aniversário na época da campanha, esse bolo foi comprado, até foi televisionado, eu acho, foi mostrado na campanha, no programa eleitoral, e esse bolo de fato não veio para mim, eu cobrei de forma educada, lógico. Perguntei para a assessora onde estava o bolo, isso já no período da noite. Ela disse que o bolo havia estragado, essa foi a resposta, e que então o prefeito tinha determinado que desse para alguém, alguma coisa assim. Quando eu ainda retorquei, eu falei, mas se estragou não pode dar para ninguém, né? Teria que ter sido jogado. Mas tudo bem, e eu retorqui. Você deveria ter dado para alguém antes de você sair estava tendo uma passeata, você deveria ter dado para uma das assessoras, um dos assessores, né? Mas tudo bem, passou. Quer dizer, jamais um bolo, uma coisa, uma situação pequena dessa seria a causa de uma suposta perseguição. E eu quero deixar bem claro aqui, pelo amor de Deus, eu nunca na minha vida funcional, 32 anos, 4 anos e meio como oficial de justiça, trabalhando na Secretaria da Justiça, e depois 27 anos e meio trabalhando como delegada de polícia, tendo uma carreira honrada, uma carreira onde sempre desempenhei o meu trabalho com muita fibra, dentro de todos os parâmetros legais. Eu posso garantir que nunca, jamais, nenhum colega, nenhum profissional, nenhum membro, operador de direito de outras instituições pode dizer o contrário, nenhum investigador, escrivão, policial militar pode dizer o contrário, porque é assim que eu sempre agi. Então, jamais persegui ninguém, não há interesse em perseguir ninguém, não é do meu feitio. E, infelizmente, as pessoas, para se eximirem de responsabilidades ou até para subverterem a realidade, se vitimizando, elas criam essa situação de conluio, perseguição, de criar situações de que existe um complô, né? Não existe complô nenhum, não existe perseguição nenhuma. Isso aí é típico de quem não tem justificativa para os seus atos. Aliás, a informação, a declaração de que a senhora estaria se articulando politicamente para justamente dar este revés ao prefeito José Crespo. A senhora tem essa experiência política nessa articulação junto ao seu partido, por exemplo? Nenhuma experiência política antes ou durante o meu mandato, por enquanto de 6 meses, né, ainda incipiente. Não me articulo com ninguém, a não ser com os assessores que eu tinha, né, os 2 assessores, agora nenhum. Né? Não tenho interesse algum em fazer o que alguns políticos fazem de forma sórdida, de forma ignóbil, de forma pequena, mesquinha, que é dar golpe, que é puxar o tapete, como dizem vulgarmente. A minha única obrigação é cumprir o meu mandato de forma legalista e fazer efetivamente o que eu fui incumbida pela sociedade através do voto, né? Administrar bem, ser parceira, que era a minha intenção, e
ainda será, né? Ainda para que a gente tenha um governo que realmente atenda às necessidades da nossa população, seja um governo eficiente, seja um governo que traga benfeitorias, que atenda todas as reclamações da população no tocante às áreas mais prioritárias. Nós temos tantos problemas na saúde, na educação. Mas depois de tudo isso, doutora, é possível chegar a uma parceria, depois de tudo que aconteceu, esse conflito, essa crise política? A senhora ainda acredita que terá confiança e a recíproca será verdadeira do prefeito Crespo com a senhora? Olha, ontem foi um divisor de águas, né? Porque até então, até a semana passada, eu achava que havia essa possibilidade, ao ponto de ter conversado com 2 secretários, eu pessoalmente, na tentativa de haver um diálogo, de a gente contemporizar os fatos, não para desdizer o que eu havia dito em sede de Ministério Público e Polícia Civil, e até na CPI, quando fosse convidado ou convocado, eu iria manter. E até porque havia tido a notícia da conciliação, né? Sim, mas a conciliação era no âmbito, e deveria ser no âmbito, da governabilidade, do prosseguimento de uma administração saudável, né? Em prol da comunidade, da população. Mas, infelizmente, diante dos fatos de ontem, né? Aconteceu isso. Eu acredito que isso foi desencadeado pela minha oitiva na CPI na sexta-feira, quando eu fui convidada para estar lá. Até questionei alguns vereadores se esse convite era um convite legítimo, se não se esbarraria em nenhuma questão jurídica. Eles falaram que haviam consultado a assessoria jurídica, que era legal, e eu disse, então, bem, eu já fiz os meus depoimentos no Ministério Público, na Polícia Civil, será exatamente o mesmo. E quanto antes eu puder me manifestar, essa celeuma, esse desgaste emocional vai acabar. Então, obviamente, eu me dispus. Por quê? Porque eu não tinha que preparar nada, né? Se eu tivesse que ser ouvida naquele momento, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, a versão seria a mesma. E, de fato, me prontifiquei. Na entrevista concedida ao repórter Caio Rossini, o prefeito, entre outras, diz aqui que pedirá à Polícia Civil que investigue possíveis crimes de abuso de autoridade, falsidade ideológica e formação de quadrilha com auxílio de Dirceu Rossi, no que tange a senhora mesmo. Bem, Dirceu Rossi é um senhor de mais de 70 anos que trabalhou durante a campanha eleitoral do Renato Amari, no escritório político da Abílio Soares. E ele veio para a campanha de Renato Amari e trabalhava, que eu saiba, de forma voluntária. Então, trabalhava numa sala, noutra sala, trabalhou na minha sala, participava das andanças, das passeatas, nunca foi meu assessor direto. Nunca foi meu assessor, nunca foi remunerado e nunca foi meu assessor na prefeitura. Soube através, acho que da oitiva da funcionária, hoje já exonerada, de que ele teria ido na faculdade fazer perguntas sobre ela. Em nenhum momento eu pedi, participei ou me interessei sobre qualquer investigação, ou sei lá o que ele tenha feito. Quando eu fui à faculdade, eu fui justamente porque eu recebi essas denúncias de forma anônima, via fone, através de um número restrito. E não precisei de interlocutor. Eu fui pessoalmente, e confirmo isso. Fui, conversei com 2 funcionários e lá tive as informações que eu queria ter. Na realidade, eu não preciso de interlocutor. Quando fui policial, tinha os meus investigadores e, quando necessário, quando eu achava que eu deveria fazer diligências de forma individual e pessoal, eu ia. E agora, embora venham com um discurso que eu não estava na condição de delegada de polícia, eu estava na condição de agente pública. Certo? Agente pública que foi eleita pelo povo, e eleita pelo povo eu devo zelar pela moralidade e pela legalidade. Recebi uma denúncia enquanto policial em inatividade.
com o tirocínio de policial, e principalmente para não ver a administração maculada numa situação de potencial improbidade, de potencial crime, principalmente uma assessora que estava trabalhando no mesmo andar que prefeito e vice. É óbvio que eu tinha que checar essas informações, sob pena de ser conivente, sob pena de ser condescendente. Não é? E de prevaricação. E de prevaricação. Então, veja bem, e outras situações, inclusive. Então, é óbvio que eu fiz, esponte própria, essa diligência e faria tantas outras vezes e com tantas outras pessoas que eu recebesse essa denúncia. Fosse Tati, fosse Maria, fosse José, fosse Paulo. Na verdade, a senhora estava preservando justamente a administração, inclusive até o cargo do prefeito. Exatamente. Foi uma atitude de preservação, de cautela, e veja bem, não visava a pessoa da assessora, visava a situação da denúncia para saber se realmente procedia ou não. Talvez uma das acusações mais sérias feitas em relação à senhora é a questão do marido de aluguel, né? Esse motorista do SAI que prestava serviço à senhora. O marido de aluguel, dando carona para os seus filhos, ele buscar na cita escola, aqui né? no pedido enviado ao delegado Marcelo Carriel, que no final do mês de junho de 2017, o prefeito tomou conhecimento através de uma denúncia anônima de que o referido funcionário, Fábio Antunes, que fora comissionado a pedido da então vice-prefeita, estaria, na verdade, a servir como motorista particular dos filhos, dos pais e da própria vice-prefeita. Mais que isso, diz o texto aqui, servindo como marido de aluguel, já que o referido funcionário ficava à disposição da vice-prefeita para a realização de serviços domésticos em horário de expediente, tais como levar e ir buscar os filhos na escola, levar os pais em consultas médicas, fazer compras e etc. É o ofício oficial do prefeito entregue à polícia. Dentro do nosso espaço democrático. Sim, é importante Não, ouvir. É importante, sem dúvida. Esse rapaz, de fato, foi uma indicação quando havia possibilidade de indicações no começo do ano. Ele foi lotado no SAI, ele fazia o seu... Nem sei, na realidade, em qual setor que ele trabalhava, ele fazia o seu expediente no SAI, e no horário de almoço dele eu havia combinado, isso era uma combinação pessoal entre eu e ele, e eu o pagava, dava como contraprestação por esse serviço no horário de almoço e após o horário de expediente, para ele pegar meus filhos. Jamais com carro oficial, jamais usando qualquer bem público, sempre com o meu veículo, um Etios sedã, já de 3, 4 anos de uso meu particular, com o meu, eu pagando o combustível do meu veículo, e à tarde, fora do horário do expediente dele, o meu pai, que já o conhece há mais de 15 anos, esse era o vínculo que existia com esse rapaz, por conta do pai dele ser conhecido do meu pai, ele prestava serviços para o meu pai e meu pai o remunerava. Então, esse é um fato que hoje, de forma sórdida, é usado deturpadamente para macular a minha pessoa. Por quê? Porque como efetivamente inexistem e jamais existirá qualquer ato que possa macular a minha imagem profissional ou pessoal, então usa-se um fato de menor, vamos dizer assim, importância, embora eu, no áudio que eu recebi ontem dessa entrevista coletiva, eu tenha constatado por diversos momentos falas por parte do prefeito, falas agressivas, falas no tocante até caluniosas no tocante à minha pessoa. Aliás, com relação até do fato de este funcionário ser policial, ele foi policial mesmo? Existe esta afirmação, esta informação? O Rossi também teria sido policial? Tem alguma... Não, que eu saiba, nenhum dos dois tem. Policial, ele deve ser concursado, e se não é mais, teria que ter sido exonerado ou demitido a bem do serviço público. Nenhum dos dois eu tenho informação. O Fábio com certeza não é, e disse eu desconheço.
Certo. Doutora Jaqueline, com relação ao Renato Amari, que fez a união dos grupos, enfim, na ocasião em que o Renato Amari abria mão de ser candidato à eleição, naquela oportunidade, ele colocava José Crespo e um dos argumentos utilizados por ele, inclusive ele falou para mim mesmo, de que José Crespo tinha mais musculatura política do que qualquer outro integrante, inclusive o próprio Fernando Dini, vereador do PMDB, que na ocasião se sentiu deixado de lado pelo representante do PMDB, Renato Amari, porque ele entendia que ele poderia ser o candidato e não o José Crespo. Mas depois eles entraram numa conciliação novamente e Fernando Dini hoje é líder do governo na Câmara Municipal de Sorocaba. Esta musculatura política que de alguma forma impressionava os grupos que ali davam apoio ao José Crespo, hoje a senhora tem uma impressão diferente dele, político, o José Crespo? Veja bem, diante do que nós vivenciamos hoje no Brasil em termos de crise ético-política, eu questiono o que seria a musculatura política, né? A musculatura política de 20, 30, 40 anos atrás, ou como ela era concebida. E hoje, o que nós vemos em termos de musculatura política, eu acredito que nós tenhamos que reavaliar, né, os critérios. A musculatura política, antes de se pensar em pactos políticos ou de interesses políticos, ela deve estar norteada ou ter o seu esteio no compromisso real e total com a população que elegeu aquele candidato, né? Competência, lógico, é importante. Capacidade é importante. Mas o conhecimento técnico vem através da equipe, né? O suporte vem através da equipe técnica. É importante ter bom senso, é importante agir com transparência, é importante ter equilíbrio, né? Nós temos o político, o governante, aquele que detém um cargo público eletivo, ele tem que ter equilíbrio para saber lidar com as situações políticas da melhor forma possível, para trazer esse equilíbrio para a administração, não é? Então, a musculatura política, ela envolve muito mais do que acordos políticos. Ela envolve, acima de tudo, acredito eu, uma estrutura, né? Uma estrutura firme, uma estrutura robusta, de equilíbrio administrativo, de respaldo e principalmente, eu acho importante isso, de um equilíbrio que envolve apoio da sociedade, apoio do Ministério Público, apoio da imprensa, apoio da sociedade civil, apoio dos sindicatos, apoio das entidades representativas. Para quê? Para que nós possamos... O governo não é de uma pessoa. O governo se faz através do quê? De uma coalizão, de um encontro de interesses. O governo se faz através de posturas realmente equilibradas, posturas que tragam ao bojo da administração aquilo que realmente interessa para uma boa administração, não posturas individuais, pessoais, acima de qualquer indagação e questionamento. É com o diálogo que a gente constrói um bom governo. A senhora tinha essa impressão de José Crespo porque a senhora não o conhecia, ficou conhecendo durante a campanha. Hoje a senhora tem certeza de outra característica do político José Crespo? E eu baseio esta pergunta com aquilo que ocorreu na campanha eleitoral, quando o Crespo sofria a rejeição no primeiro turno e até o Renato Amari aparecia em muitas propagandas eleitorais dizendo: é porque você não conhece José Crespo. Você conhece Crespo? E as pessoas diziam: não conheço, então você vai conhecer. Hoje a senhora conhece outro Crespo? Bom, na realidade, eu
tenho vivenciado desde o dia 23 de junho uma outra figura, né? Talvez um outro lado diante do que aconteceu. Eu não sei, a gente nunca conhece integralmente uma pessoa. Eu acredito que ele mantém as suas características inatas, né? Acredito, de ser uma pessoa idônea, de ser uma pessoa que tem um passado político de realizações, né? Uma pessoa que todos sabemos que fez muito por Sorocaba e espero que continue fazendo, acima de quaisquer outros interesses ou até posturas que nós vimos ontem nessa entrevista coletiva. Nós temos que pensar que pode ter sido um momento, né, de exaltação, mas que deve preponderar o bom senso e deve preponderar o que a população espera, né? Que a administração prossiga sem qualquer situação de maior gravidade, né? O que nós queremos é que Sorocaba, de uma vez por todas, volte a trilhar o caminho de equilíbrio político. Doutora Jaqueline, nós temos aqui vários ouvintes que participam conosco, mas o nosso objetivo aqui é abrir esse espaço realmente para que a senhora possa se manifestar e falar o máximo possível dos assuntos que estão ganhando destaque dentro dos últimos dias aqui em Sorocaba. Tem muita gente perguntando aqui sobre a questão da CPI. A participação da senhora na CPI, naquela sexta-feira, quando a Tatiane, ela foi a primeira oitiva foi da Tatiane, e de repente aparece a doutora Jaqueline. O porquê da presença da senhora? O prefeito falou que a senhora estava lá para intimidar a funcionária, que ficava olhando para a funcionária, e daí já criou aquele burburinho. Na carta de exoneração da Tatiane Polis, ela diz o seguinte: temos sofrido ofensas e ameaças nas ruas e ambientes públicos, e tudo isso tem trazido impactos gravíssimos em relação à minha família. E ela exemplifica aqui: diariamente sou chamada de vagabunda analfabeta nas ruas e nas redes sociais. Recebi cartas escritas à mão no portão de minha casa com injúrias e ameaças. O meu marido recebe vídeos que afirmam que sou adúltera e os mesmos são compartilhados milhares de vezes nas redes sociais. Minha casa foi arrombada, muitos itens foram roubados. Toda a nossa privacidade invadida e escancarada. Segue aqui. Minha mãe teve um mal súbito dentro de casa devido a uma alteração brusca em pressão alta e precisei levá-la ao hospital. Minha filha bateu o carro por estar com alto nível de estresse e pressão. E assim vai elencando aqui todos os motivos que levaram a Tatiane a pedir essa exoneração. Então eu gostaria que a senhora comentasse a carta de exoneração e por que a senhora foi até a CPI. Bem, começando de trás para frente, eu fui até a CPI porque um vereador, via fone, perguntou se eu estaria disposta a colaborar com a CPI, já participando dessa oitiva, ou melhor, eles iriam fazer essa oitiva se eu aceitasse, e assim haveria maior celeridade, maior rapidez no procedimento, porque eles tinham interesse em agilizar a CPI. E também eu imediatamente argumentei que se não houvesse nenhum problema jurídico, eu não me eximiria de participar dessa oitiva, mas que não gostaria de participar enquanto a assessora estivesse sendo ouvida. Daí esse vereador falou: não, sem dúvida alguma, vou conversar com a presidente da CPI e ela vai, junto à sua assessoria, verificar se não há problema jurídico algum. Depois recebi nova ligação e ele disse que a presidente da CPI, a vereadora Fernanda, confirmou que não havia nenhum problema legal na minha oitiva naquele dia. Como eu realmente queria... na realidade, por conta de todos os problemas, o desconforto, essa situação de estresse que eu venho vivenciando, não só eu como a minha família, eu efetivamente aceitei participar para já finalizar a minha oitiva e não ter que comparecer numa outra data.
eu estava disponível em casa, fui até lá e cheguei no final da oitiva, bem no final da oitiva da assessora. Na realidade, acho que nos últimos 5 minutos. Então, em nenhum momento eu constrangi, porque eu não estava em plenário nem no plenarinho, né? Não houve qualquer constrangimento, no vídeo vocês podem observar isso. Cheguei quando os vereadores já estavam fazendo perguntas, na realidade. Ela já tinha, os vereadores que estavam no plenário, não os vereadores da comissão da CPI. Participei, acho que durante 5 minutos, e depois fui à minha oitiva. Não foi a menor intenção de constrangê-la, e sim de fazer a minha oitiva e finalizar logo a minha participação nessa CPI. Com relação a essa missiva, essa carta, todos esses fatos que a ex-assessora menciona são fatos corriqueiros que podem acontecer com qualquer um que se expõe na vida pública em razão da publicidade que foi dada a partir da imprensa, nas redes sociais, da imprensa escrita, falada e televisada. É óbvio que isso ganhou visibilidade e, obviamente, nós, pais, nós, mães, nós fazemos de tudo para preservar nossos filhos, como eu faço com os meus filhos e como eu faço com os meus pais, não é? E diante de problemas que eventualmente venham a surgir, nós devemos ter a responsabilidade e a cautela de saber contemporizá-los e resolvê-los. Problemas que podemos resolver, nós resolvemos. Problemas que fogem da órbita de solução ou resolução por parte da gente, a gente procura os órgãos competentes para resolvê-los. Então, essa carta, na realidade, ela demonstra que a assessora quer transferir problemas surgidos, eclodidos de uma situação que ganhou visibilidade, talvez a população, a imprensa, mas isso isso é inato à exposição da pessoa pública. E diante disso nós temos que ser responsáveis pelo que pode acontecer. Não vamos transferir para outros situações que às vezes nós próprios criamos. A senhora também vem passando por sem dúvida alguma. Não só passei, como a minha mãe foi internada com registro, internada com problema cardíaco. Ontem, eu cheguei em casa ontem à noite, fui visitar meus pais, pessoas idosas, meu pai com 80 anos, com Parkinson, minha mãe com problema cardíaco, mais de 70 anos. Eu cheguei, ela estava em prantos, tendo uma crise nervosa, diante do que ela ouviu pela rádio, diante da entrevista. Eu a tranquilizei e nem por isso eu vou dizer que fulano, beltrano, a mídia ou quem quer que seja que causou aquela crise nervosa. Eu sei que isso é um fato que pode acontecer em decorrência de uma situação que está acontecendo. Eu não vou transferir problema e nem culpar ninguém. Doutora Jaqueline, diante de tudo isso que vem acontecendo, e evidentemente os inquéritos, as investigações vão dando as suas conclusões a partir deste momento. Ontem, durante a entrevista que a senhora nos concedeu também na delegacia, ao final do contato que a senhora manteve com o delegado Cassola, a senhora disse que hoje voltaria para a Prefeitura de Sorocaba e para o seu gabinete mesmo, que a senhora continuaria trabalhando. Embora agora até o prefeito José Crespo, sob pressão do governo do estado com relação ao funcionário estadual, o Alceu Segamarque, que ele disse que ocupará a sua sala no 6º andar, porque ele vai continuar trabalhando lá e que vai utilizar a sala que a senhora não utilizará mais. Como a senhora vai trabalhar justamente esta situação? E por fim, depois de tudo esclarecido, o que a senhora espera para Sorocaba a partir de então? Bem, a partir de agora, desse momento, eu vou me entrevistar com o meu advogado e
antes de tomar uma decisão ontem, talvez de forma prematura, eu tenha dito que voltaria à prefeitura, mas o meu advogado me orientou que vamos conversar inicialmente para evitar mais constrangimentos, para evitar qualquer problema, não só pessoal como jurídico. E agora, conversando com ele, vamos ver quais as providências legais serão adotadas. Mas é óbvio que eu mantenho a minha decisão de, obviamente, prosseguir com o meu mandato. O meu compromisso é com a população que depositou sua confiança não só no prefeito, como na minha pessoa. É uma chapa que foi eleita, não existe uma dissociação, né? Quando as pessoas votaram em Crespo, Jaqueline, né? Então é importante que fique claro isto. Não vou jogar a toalha, como dizem. Não, eu não sou pessoa de jogar toalha, nunca joguei, já passei por problemas muito sérios, muito difíceis na minha vida, mas aprendi com meus pais, Geraldo e Neide Barcelos Coutinho, que acima de tudo nós temos que ter fibra, honra, dignidade e acreditar nos nossos propósitos, e é o que eu faço. Doutora, bom, hoje temos um encontro, a senhora terá um encontro com representantes do PTB e o deputado Campos Machado também, líder do PTB aqui no estado de São Paulo. O teor desse encontro será definido, os rumos até do apoio político do PTB em relação a este governo. Enfim, o que será debatido neste encontro às 18 horas? Bem, na realidade, a priori o encontro foi formatado para o deputado Campos Machado comparecer nessa reunião, onde falaríamos sobre o aumento das filiações ou há um interesse muito grande, o que já está ocorrendo no âmbito estadual, de agregarmos filiações, trazermos mais filiações para o PTB e também de uma frente parlamentar com relação à não liberação das drogas, promovida, iniciada pelo deputado Campos Machado. É óbvio que, diante dos fatos ocorridos ontem, esse assunto virá à pauta, mas não é o foco da reunião. Inclusive que ontem mesmo o prefeito, até questionado pelo Caio Rossini, perguntou ao prefeito sobre o posicionamento do Renato e do deputado Campos Machado. E o prefeito Crespo disse: eu já tenho a opinião dos dois. Gostei muito da opinião de ambos, mas não irei revelar a vocês. Vocês terão que perguntar a eles. A senhora conversou com o Campos Machado desde o episódio? Eu tive uma reunião com ele, a questão acredito de 10 dias. Não foi efetivamente para tratar desse assunto, era com relação a essa campanha que vamos fazer para aumentar, trazer mais filiados ao partido, para, juntamente com o Rui Amorim, o nosso presidente do PTB, e a executiva, a gente fortalecer o PTB em sede municipal e regional. E também ele queria falar comigo sobre a Frente Nacional contra a Liberação das Drogas, por conta de um movimento que está ocorrendo hoje no STF, que ele encampou e ele vem promovendo em todo o estado, e gostaria que eu participasse e fomentasse isso em âmbito regional. E conversamos sobre o fato ocorrido já há questão de um mês, mas não nos aprofundamos. Ele, obviamente, como membro do PTB que eu sou, ele falou que ficava sensibilizado, realmente não ficou triste com o evento, mas que nós continuaríamos conversando visando o quê? Visando que houvesse a melhor solução para Sorocaba. Foi essa a postura dele. Tá, doutora Jaqueline, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, só um último destaque. A senhora tem apoio dos demais secretários do prefeito José Crespo? Houve uma blindagem? A senhora tem acesso aos demais secretários? Como vem sendo o relacionamento com a equipe de governo? Eu posso dizer que, desde o fato, eu própria fiquei um tanto quanto
ausente das reuniões, dos eventos das secretarias, mas também sinto que existe uma certa cautela por parte dos secretários enquanto essa situação não se resolve. Eu entendo, né? É uma situação difícil, são cargos, os secretários ocupam cargos de confiança e o que nós esperamos é que efetivamente a administração não sofra prejuízos, e acredito que todos os nossos secretários estão desempenhando muito bem, estão desempenhando a contento as suas atribuições. Isso nós vemos pela mídia. As ações das secretarias estão pautadas dentro do programa de governo, e isso é que importa, né? O apoio à vice-prefeita, talvez no contexto político seja realmente importante, mas hoje eu me sinto muito tranquila e fortalecida por conta de uma situação mais do que evidenciada na sexta-feira. Quando o documento da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro chegou às mãos da CPI, às mãos da presidente da CPI, vereadora Fernanda Garcia, e confirmou que toda essa celeuma que se iniciou através da denúncia anônima que eu recebi, ela não foi em vão. A denúncia realmente tinha um respaldo. Eu não fui ingênua ou leviana ou pratiquei qualquer ato constrangedor que chegasse a nada. Chegou-se. Chegou-se, assim como um bom policial chega a um contexto de esclarecimento. Aquela denúncia que eu recebi foi esclarecida. Ou seja, a vice-prefeita investigou um fato e confirmou que a pessoa que foi denunciada realmente não tinha diploma de nível fundamental e nem médio. E, portanto, o diploma de nível universitário que foi utilizado para ingressar em cargo comissionado, se não convalidado, e não seria pelo judiciário, porque não foi demonstrado como foi obtido, ou melhor, de forma legalista, ele é nulo de pleno direito. Muito bem, doutora Jaqueline, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro, neste espaço democrático, abrindo espaço também para a sua manifestação, e esse espaço está garantido sim, sempre que necessário estaremos aqui em contato com a doutora Jaqueline, abrindo espaço para não conversar com a nossa bancada, mas principalmente atender os munícipes, aqueles que querem uma Sorocaba melhor, que querem Sorocaba para frente, e principalmente aqueles que confiaram o seu voto na chapa Crespo Jaqueline. Boa sorte, muito obrigado pela entrevista, doutora. Muito obrigada, que Deus abençoe todos nós. Obrigado mais uma vez a vice-prefeita de Sorocaba, doutora Jaqueline Coutinho, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Você está com o Jornal da Cruzeiro.